Fala, meu futuro paciente, então vamos falar de um assunto que vocês sempre gostam, que é a fofoca da vida dos outros. Enfim, vamos usar aqui a história da Virginia, que fez recentemente mastopexia, para tentar orientar vocês melhor em relação a essa cirurgia e contextualizar o que ela fez, por que fez e exatamente por que foi a técnica escolhida ali, no caso, em específico dela, certo? Aqui a gente já tem uma primeira imagem sobre o que saiu à mídia à época, né? Antes e depois na mesa de cirurgia, com a cicatriz e também o dreno, e é isso que a gente vai contar e explicar um pouquinho mais com detalhes nesse vídeo de hoje. Você que quer melhorar a estética da mama tá caidinha, tá incomodada por questões naturais, gestação, enfim, ou mesmo história parecida com a da Virginia, que né, passou por gestação, já tinha feito cirurgia, que é uma situação super comum, esse vídeo é pra você. Vambora? Então, foco no vídeo, sininho, compartilha e não esqueça de curtir esse vídeo aí, beleza? Bora? Senhores, vamos aqui ao vídeo em questão. Esse aqui é o caso que foi divulgado, né, na época, não acho que acredito que não faz muito tempo aí, saiu na mídia, a cirurgia. E aqui, né, na mesa de cirurgia, a marcação que foi utilizada, a marcação típica, né, da técnica que é comum, né, aqui o short scar. Porém, o cirurgião à época divulgou que foi utilizado o L, né? Na verdade, a única diferença aqui é que no short a gente faz uma cicatriz um pouquinho mais curtinha e o L ele corre um pouquinho mais para a lateral e poupa ao meio. Tecnicamente não existe nenhuma outra grande diferença, ela já tinha também uma cicatriz de mastopexia prévia e do ponto de vista técnico a cicatriz vai ficar presente ali do mesmo jeito. Mas o que é curioso aqui é a questão do dreno, que vocês perguntaram muito, e por que ela fez, né? Porque possivelmente estava incomodada e qual foi a opção aí do cirurgião no caso em questão. Saiu mais alguma coisa na mídia a respeito do caso, aqui ela colocando pós-operatório em relação ao uso do dreno, e aqui tem um antes e depois que foi divulgado, se eu não me engano, isso aqui é logo após a cirurgia. Pra variar, foi pra praia, né? Vamos falar sobre o pós-operatório também. Mas, em questão do uso do dreno, como eu estava comentando com vocês, aqui o pré, tá? Na verdade eu estava procurando aqui o pré, para que a gente pudesse explicar. Normalmente as mulheres se incomodam muito com isso aqui, tá? O decolte fica murchinho, ela também tinha uma queixa em relação ao umbigo, ela tinha uma hérnia umbilical prévia, o pessoal provavelmente ficava perguntando por que o umbigo era assim, por que o umbigo era assim, e aí precisou corrigir essa hérnia e possivelmente tirou um pouquinho de pele ali por dentro do umbigo, uma correção relativamente simples, para que o umbigo fique menor, né? E em relação à mama, justamente para melhorar esse aspecto de um pouquinho mais caído aqui, né, da mama, que certamente era algo que incomodava ela aí. Aqui também dá para ver, né, um pouquinho da queda da mama. Mas vamos voltar ao caso aqui em questão. Aqui a gente vê a mama já bem mais esparramada, né? Foi colocado que ela tinha um implante de 300, foi trocado por um implante de 280, muitas vezes por conta do perfil, quer dizer, tem implantes mais projetados e pela localização do implante, muitas vezes um implante bem posicionado vai parecer que é maior do que o implante numericamente maior, tá? Tá aqui, ó, o implante de 300 foi colocado um 280. Ela já tinha um implante abaixo do músculo, o que já dificultava muito a cirurgia, porque certamente numa situação assim, com o implante abaixo do músculo, a anatomia está toda alterada. A parede lateral da musculatura já fica toda comprometida. Então, o que certamente aqui o cirurgião teve de fazer é reconstruir a lateral da musculatura, e acredito que ele utilizou um implante de poliuretano, que é um implante que ele adere mais, né, ao tecido. Ele é um implante um pouquinho mais reativo, um pouquinho mais inflamatório, porém ele tem uma adesão muito superior em relação ao tecido e ele realmente tende a ficar mais preso, né, mais estático, ele não cai tanto para a lateral, muito embora com a boa reconstrução da lateral da musculatura, normalmente isso tende a não acontecer, tá? Então o uso do dreno ele é muito comum quando se utiliza o implante de poliuretano, justamente por conta desse aspecto mais inflamatório, é comum ter um pouquinho mais de líquido, de seroma. Então é bastante frequente o uso de dreno para que esse líquido não fique acumulado na loja da prótese. Tá? Então aqui no caso da Virginia em específico, utilizada a técnica em L, com reconstrução da lateral da musculatura e também o implante de poliuretano, e o que explica o uso do dreno. Tá? Aparentemente aqui a cirurgia ocorreu tudo bem,
Em situações assim é comum, né, que a gente siga com um pós-operatório até relativamente tranquilo, não é um implante grande. A partir de 7 dias é comum que a gente libere para dirigir trabalho leve, evitando só carregar peso. Ela divulgou que fez viagem logo após a cirurgia. Acredito que possivelmente respeitou aí, né, esse resguardo básico, porém, né, com um paciente bastante orientado ali, é comum, né, bastante tranquilo um pós-operatório como o que ela teve, né? Aqui o uso do dreno, é comum que se retire esse dreno aí ao redor de 3 dias no máximo, né? Não se costuma deixar esse dreno muito tempo, muitos colegas deixam o dreno 24 horas, também é uma opção, só é interessante evitar que esse dreno fique muito tempo quando se utiliza a prótese. No restante, né, aqui se eu não me engano tem aqui esse aqui é pré-operatório, né, pós-operatório, imediato, porém teve uma evolução bastante tranquila. Vamos ver o que escreveram aqui. Pós-cirurgias, Virgínia tranquiliza os seguidores, mostra que não fez lipoaspiração, certamente não tinha nem mais muita gordura para fazer lipoaspiração ali, já tinha feito 2, né? Virgínia apareceu no Instagram para explicar o seu sumiço, né? Nesta terça-feira, o portal Léo Dias já havia informado com exclusividade que a influenciadora passou por 2 procedimentos estéticos. Cirurgias foram realizadas no hospital tal, agora ela se pronuncia e tranquiliza os seguidores. Nos stories que a artista gravou no dia das intervenções, ela confirmou a retirada de uma hérnia umbilical e a mastopexia, né? Se vocês estão vendo esses stories, provavelmente deu tudo certo. Sobre os procedimentos, a influenciadora explicou: eu tenho uma hérnia umbilical, que certamente incomodava ela por questões estéticas também, que ocorreu aí por conta das gestações. Já no início do dia 7, Virgínia gravou um vídeo na cama do hospital para provar que não fez lipoaspiração. Certamente, queridos, ali na situação da Virgínia não tinha nem gordura suficiente para fazer lipoaspiração nenhuma, tá? Ela já se cuida bem, já tinha feito 2, então não haveria nem a menor possibilidade. Antes que falem que eu fiz outra lipo, pelo amor de Deus, gente, eu não fiz outra lipo não, tô mostrando a barriga aqui. Tem a hérnia que ela corrigiu, né, e enfim, a retirada da hérnia umbilical e o lifting mamário que ocorre aí por conta das gestações, amamentação, né, essa queda do seio aí é bastante comum, certo? Então foi o que ocorreu. No caso da Virgínia, foi utilizado o dreno por conta dessas questões, certamente utilizou aí um implante de poliuretano, não é um implante de uso, digamos assim, que se usa em 100% dos casos, alguns cirurgiões até usam com mais frequência, porém é um implante que é comum que se utilize em situações de resgate, né? Que é a situação de resgate. A musculatura está toda alterada por conta de cirurgia prévia, né? Ela certamente já fez aí mais de uma mastopexia. Esse implante antigo dela estava abaixo do músculo, o que obriga o cirurgião, né, a fazer uma cirurgia um pouco mais avançada, com reconstrução da lateral da musculatura, e o uso do implante de poliuretano, ele ajuda por ser um implante com maior aderência e ajuda a estabilizar esse colo, né, para que o implante não fique fugindo, né, da região do decote. Então foi essa questão, certamente foi tudo bem, e é uma cirurgia de rotina aí, relativamente comum, apesar de uma cirurgia avançada por conta do implante antigamente, um implante antigo estar abaixo do músculo. Certo, meus queridos? Essa questão não é comum, né, que a gente utilize dreno, mas no caso dela em específico foi utilizado porque teve esse detalhezinho aí. O pós-operatório normalmente segue bastante tranquilo, como eu disse a vocês, 7 dias para dirigir e trabalho leve, atividade física sem restrição, 30 dias, como a Virgínia aí tem uma vida relativamente tranquila em relação ao transporte, né? Tem jato, enfim, então isso facilita muito até que ela consiga viajar com mais facilidade num pós-operatório curto, né? Então isso ajuda, né, se eu não me engano, com 10 dias, estava fazendo viagem internacional. É possível, né? É um pouco mais trabalhoso para os pacientes que não têm jato, mas é algo possível. Certo, meus senhores? Estamos alinhados? Entenderam aí a questão, porque no caso da Virgínia se optou por se utilizar o dreno e naturalmente, né, a dificuldade técnica aí do cirurgião em relação a reconstruir essa musculatura, como eu expliquei para vocês. Certo, meus queridos? Aguardo vocês nos próximos vídeos. Escrevem nos comentários qual a opinião de vocês
sobre a situação. Se vocês têm a mama também alterada pelas gestações, a mastopexia pode ser uma solução. Pacientes que já têm implante abaixo do músculo, novas cirurgias tendem a ser mais desafiadoras. Sempre procure um cirurgião qualificado e habilitado, né? Em situações como essa, basicamente é uma obrigatoriedade. Certo, meus queridos? Aguardo vocês. Abraço, tchau, fui!